Outro Olhar recebe hoje, para um debate sobre a conjuntura política e um trabalho na Fundação Ulisses Guimarães do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, o físico, engenheiro e estudante de ciências políticas, concluindo o curso, o Amaury Cardoso, que eu tenho o maior prazer em receber aqui. Inclusive, o Amaury é amigo de um amigo meu que trabalha comigo, o Fernando Teixeira, lá de Campo Grande. Amaury, o que a gente poderia dizer da conjuntura? Essa conjuntura está trazendo muitas questões novas e posições distintas dentro do próprio PMDB, dos partidos. Está um troço meio confuso. Tiveram as manifestações, né, de julho de 2013, agora novas manifestações no país. O que você poderia dizer desse trabalho que você realiza de debate com jovens, com os PMDBistas na Fundação, e da sua visão sobre a conjuntura política? Moisés, eu quero te agradecer por esse espaço e te dizer que que milito e faço política desde a minha adolescência, eu nunca me deparei com a situação do quadro político de crise tão profunda como nós estamos vivenciando atualmente. É notório, as pesquisas têm demonstrado isso com muita clareza, a grande descrença por parte da sociedade nas instituições partidárias, na classe política, enfim, que fere profundamente a democracia representativa. E é claro que isso tem um reflexo profundo na rejeição por parte dos jovens, né? Essa geração conheceu uma política diferente da que nós praticamos, que leva aos jovens a um total distanciamento da política, o que não é bom, né? Não acreditam nos governantes. Isso é muito ruim para a democracia representativa, como eu disse. Nós temos trabalhado dentro do aspecto institucional da Fundação Ulisses Guimarães, no sentido de buscar reverter esse quadro através de cursos de formação política, principalmente, e um específico de formação política para os jovens, né, buscando trazer conteúdo, embasamento, enfim, falar da política na sua essência, né? Não essa política que os jovens, né, se habituaram a ver nas páginas de jornais e que são totalmente avessas a ela, né? O quadro atual, onde eu quero puxar aqui um resumo rápido contigo, nós que fazemos política, Moisés, há muitos anos, né, e viemos de um segmento de esquerda, nós vimos claramente na política na década de 60, 70, no período do regime militar, nós vimos a política onde, após o processo de redemocratização, havia, né, uma tendência clara do eleitorado, da sociedade, na opção e identificação, né, do veio político. Quem era de esquerda, ou quem era de direita, quem era de centro, enfim, se trabalhava em cima de programas, em cima de propostas, em cima de conteúdo programático. Isso acabou. Infelizmente, né, se perdeu, e acredito que tenha sido um responsável por a crise do sistema político que nós estamos vivendo. Agora, Amaury, cortando já, eu sei que você vai prosseguir analisando, mas veja bem, mesmo após o início da redemocratização, né, com o fim da ditadura, a gente tinha visto, se juntar os brancos, os nulos e os que não participam da eleição, os que se abstiveram de ir às urnas, chegavam a números de quase 30, e chegou uma eleição que eu acho que deu 32, 33. Então, há um problema, até o Fernando Henrique, ontem ou anteontem, ou hoje, parece no Globo. Nos jornais de hoje. Isso, no jornal de hoje, nós estamos gravando aqui na quarta-feira, dia 26 de agosto, ele fala que nós fracassamos na democracia, etc. Tal.
será o sistema representativo? Você elege o cara 4 anos, você dá um certo cheque em branco para o cara, e a participação da sociedade no dia a dia é pequena? Você não acha que tem alguma coisa que poderia ser mexida? Agora, como é que você vai ver uma reforma política onde os políticos que vão se candidatar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles vão fazer uma reforma política que consiga mexer nessa estrutura? Eu acho meio difícil. Não, tanto difícil. Como é que faria isso? Moisés, você que debate tanto com as pessoas, etc., que organiza cursos, qual seria uma solução para esse caso de tentar minimizar essa situação de descrédito total com a política? Olha, eu quero iniciar a minha análise citando uma frase do saudoso Dr. Ulisses Guimarães, que, dentre tantas, ele disse o seguinte: a sociedade está insatisfeita com os atuais representantes? Esperem a próxima legislatura. Infelizmente, é o que vem ocorrendo, né? A representação política, seja na esfera municipal, estadual ou federal, é claro que em toda regra nós temos exceções e é bom que tenhamos, mas a representação política, ela está muito distante, não está em sintonia com os anseios da sociedade, né? O processo de ditadura de 21 anos de regime militar, né, procedeu uma lavagem cerebral, né, e nós que atravessamos isso, porque viemos dessa geração, né, procedeu uma lavagem cerebral que tem dificultado a retomada, né, de um processo político verdadeiramente de representação. Não há aquela sintonia, né, entre a sociedade, entre o cidadão, o eleitor e o seu representante. O processo eleitoral está viciado. A reforma política que você se referiu, eu não chamo isso de reforma política. Não, eu nem disse que essa é reforma. Eu estou falando, uma reforma política. Foi no máximo. Um remendo. Um remendo, né, por questões circunstanciais, por questões corporativistas, que nós sabemos como é que funciona. E, infelizmente, a classe política não quis despertar, ou não interessa a ela despertar para o grande momento de crise da representação. Porque seria aceitar, né, o que parece que o Fernando Henrique, pelo menos nesse discurso, parece que assumiu uma meia-culpa, certo? Dos políticos aceitarem uma mudança, para aceitar também que eles também têm responsabilidade sobre isso. Claro. Ninguém quer assumir isso. Eu quero te lembrar aos nossos telespectadores o processo político após o fim da ditadura, né, com a redemocratização, a volta do Brizola, a volta de Arraes, a volta de Valdir Pires, Prestes, enfim. Nós tivemos um início de retomada através dessas figuras que participaram da política na década de 50, 60 e que foram os causadores, inclusive, do golpe, né? Muitos desses, Prestes, Brizola, Arraes, enfim, pelas tais reformas de base, enfim, que hoje a geração não sabe nem o que é isso. Mas esse processo que se retoma em 85, né, dentre outros, o próprio Fernando Henrique, um sociólogo de esquerda, mas os partidos que se criaram, no meu entender, não aproveitaram o momento para retomar as bases, fazer uma política mais próxima da população, né? Alguns vícios foram levados e, naturalmente, com o passar dessas décadas, né, foram enraizados, e hoje nós temos instituições partidárias, como eu disse no início, totalmente distantes, né, da sociedade. Não modernizaram seus programas. Hoje nós estamos no século XXI, né? As questões de discussão da origem do MDB, hoje PMDB, que é o mais antigo desse processo, né, que está no seu estatuto, no seu programa, né, não sofreu, através de congressos, né, processo de modernização. Eu quero citar aí o PT.
Da mesma forma como citei Brizola, Prestes, Arraes, Valdir Pires, entre outros, o sindicalista Lula. A grande esperança, expectativa de uma corrente da população na figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Um jovem retirante que veio com a sua mãe, né, numa situação bastante difícil, que conhece a realidade de uma região do nosso país extremamente pobre, que é o Nordeste, entra no seio sindical, né, passa a liderar um movimento sindical na época forte em São Paulo, na região do ABC, e cria o PT. Quero te lembrar, Moisés, que o PT foi criado com a proposta de ser diferente dos outros partidos, porque já havia naquela época, na sociedade brasileira, uma insatisfação com os partidos existentes. O PT vem com um discurso claro de que seria diferente dos outros partidos. E mais, defensor da moral e da ética, contra a corrupção. Isso foi o grande gancho, e que fez renovar a esperança na década de 80 e 90 e início da virada do século, de uma camada grande de brasileiros. O Lula disputou 4 eleições, né? Carregava o estigma de mudanças que seriam abruptas e que o sistema que domina esse país não aceitaria. Enfim, quando em 2002 ele, através da Carta aos Brasileiros, assume compromissos e fez um grande governo no primeiro governo dele. Um grande governo, sustentou o tripé, né, econômico, sustentou as bases trazidas por Fernando Henrique Cardoso, né, e ampliou uma questão que era fundamental num país de desigualdades como o nosso, que foi a questão da ascensão social. Eu conheço isso. Mas enfim, se perdeu, o partido se perdeu, né? E aí tem uma série de motivos, mas o partido se perdeu em cima de um prioritário que escolheu, que foi um projeto de poder. Um projeto de poder que foi construído, e aí não sou eu que digo, aí os fatos, as investigações, os fatos comprovados, julgados, está aí o processo do Mensalão, né, que levou lideranças do partido, né, a serem presas, e depois retomar essa questão quando se vê, para espanto, quando se vê que no decorrer do Mensalão, do julgamento do Mensalão, já estava em prática uma questão muito mais grave, muito mais profunda, que se deu na Petrobras, mas que já se sabe que isso se ramificou por outras empresas, que foi a questão trazida pela Operação Lava Jato, do Petrolão, chamado Petrolão. Isso causou, Moisés, uma perplexidade no povo, né? Porque qual é o mal que eu digo aqui? Porque os outros partidos, eu incluo o meu, inclusive o PMDB, né, que teve responsabilidades positivas no processo de redemocratização, mas que também alimentou, né, uma parcela do partido alimentou esse sistema, né? Mas eu quero dizer, o PT fez do mesmo, aprofundou do mesmo. Ele não trouxe a corrupção. A corrupção ela vem do início da humanidade, mas institucionalizou em cima de um projeto de poder. Isso que eu quero dizer. Isso trouxe, só para fechar, isso trouxe um prejuízo muito grande à democracia. Por quê? Uma quebra na esperança do povo. O povo acreditava, né? Isso é muito ruim. E agora você veja como é que está a situação do PT, que era um partido que tinha, né, uma respeitabilidade, hoje tem menos de 2 dígitos na aceitação da sociedade. Então isso é grave, né? Não vou dizer que o PMDB, né, como eu disse, não tem a parcela. Tem, mas não foi criado e não disse o que disse o PT na sua origem. Veja bem, eu acho que foi bom você levantar essas questões, porque, por exemplo, sobre a questão
do governo militar, você disse que Brizola, Reis, Julião, etc. Tal, foram causadores do golpe. Eu não acho, quer dizer, causadores não. Eles foi utilizado eles como se eles tivessem sido responsáveis. Eles não foram responsáveis pelo golpe, certo? Porque quem quebrou a linha democrática do Estado de Direito, etc. Tal, foram os militares, não foram. Querer reforma de base não é quebrar o regime democrático, certo? Então, eu acho que essa motivação de ter dado golpe foi uma controvérsia, aprofundou, tinha toda uma situação internacional também, né? Claro, que os Estados Unidos teve um papel com medo de acontecer no Brasil o que aconteceu em Cuba, etc. Nós sabemos que tinha a quinta frota, ou a quarta frota, sei lá, ou a terceira frota, e estava nas águas aí para invadir o país, etc. e tal. Agora, esses políticos daquela época, certo, quer dizer, tinham objetivos de aprofundar o que você está dizendo agora, da democracia, certo? Porque a democracia quanto necessidade básica, etc. tal, é uma visão mais intelectual do que uma visão do nosso povo. Você, que é um estudioso, sabe disso. O povo é o seguinte, se aquilo... Getúlio Vargas, né? O nego fala de Getúlio Vargas, que agora, há pouco tempo atrás, foi lembrada a morte dele, o suicídio, etc., dia 24 de agosto. Essa semana, né? Segunda-feira. Exatamente. As principais reformas trabalhistas que trouxeram ganhos enormes para os trabalhadores foram no período do chamado Estado Novo. Então, essa questão da democracia e do desenvolvimento social das pessoas, para o povo, você tem que saber exatamente levar a situação econômica para não chegar à conclusão de que adianta eu eleger. Eu acho que é isso que um pouco você levantou aí no seu debate. Correto. Eu diria, concordando com você, que essa desilusão com a política, ela tem a ver com todo esse processo que aconteceu da política, incluso o PT, porque o PT realmente, na medida que aceitou os contratos, que aceitou tudo como estava, e acabou seguindo várias medidas tomadas pelos governos anteriores. Agora eu acho que agora tem um debate importante, o financiamento da eleição. Certo? Então, veja bem, o Gilmar Mendes está sentado em cima de uma posição que o Supremo já tem, que é de acabar com o financiamento das empresas, porque as empresas não têm voto. A empresa vota? Não vota. Quem vota é você, quem vota sou eu. Então, agora, os procuradores da Lava Jato fizeram 10 propostas sobre corrupção. E eu fiquei estarrecido, botei até no meu Facebook, que entre as 10 propostas não tem o fim do financiamento das empresas. Então, veja bem, aquilo que você falou, o cara é eleito, mas quem ele vai atender depois de eleito? Pois é, e aí é que está o ponto da questão. Isso. Essa questão do financiamento eleitoral é o cerne da corrupção. É o cerne da corrupção, é o cerne do controle, da continuidade, do domínio de um grupo, né, de uma elite em cima dos representantes. É uma democracia consentida que mantém o status quo dessa grande elite que domina. Essa questão é que não se consegue quebrar dentro do Congresso, né? E eu não vejo... Mesmo tendo o presidente da Câmara, o presidente do Senado, pois é, do PMDB... Mesmo... E eu não vejo hoje, a sociedade não vê hoje uma liderança política capaz de coragem, né, para romper com isso. Porque só romperia com isso se a gente tivesse uma constituinte. Exato. Não temos isso. Então nós vemos aí a mobilização, a movimentação de junho de 2013, que começou com uma insatisfação de um aumento de passagem de 20 centavos, né? E depois você viu irem às ruas um segmento da sociedade com várias reivindicações, né, que causou um choque nessa classe política, né? Causou um choque, eles acordaram, opa, o que está acontecendo, o que está vendo, o povo está indo para as ruas. E eu digo outra frase do meu saudoso líder Ulisses Guimarães, né, que ele disse também: a única coisa que mete medo ao político é o povo nas ruas. Eu ia lembrar, você já falou duas frases do Ulisses. Quando você falou a primeira, eu ia lembrar que o Ulisses disse assim: vamos começar pelo começo, certo? Que é uma coisa importante mesmo. Então, essa discussão sobre
o financiamento eleitoral. Essa classe política não quer começar pelo Não começo. quer começar pelo Não começo. quer começar Por pelo isso que começo. eles querem, a partir que eles decidam como vai ser o processo eleitoral do ano que vem. Eles vão fazer uma análise assim, ó, se for esse processo aqui, no Rio só terá, sei lá, 20 deputados do PMDB, 5 do PT, 3 do PT. Não, isso aqui nós não queremos. Então acaba. Então precisa de radicalizar. Agora, como mudar esse processo? Exatamente. Como mudar esse processo? Agora, aí eu queria te levantar, porque você é um estudioso do assunto, é o papel da imprensa. Sem dúvida. Certo? Porque você, analisando o período da ditadura, certo? Você vê que a grande imprensa se subordinou à ditadura. Como a imprensa americana, norte-americana, se subordinou ao 11 de setembro. Aceitou todos os tipos de idiotice, como aquela de invadir o Iraque, dizendo que tinha arma de destruição em massa. Moisés, nós estamos vivendo outras épocas, né? A virada do século. Hoje, as redes sociais, né? Hoje, as sociedades se comunicam em todo o planeta. Né? Hoje o que acontece no Oriente chega full time no Ocidente e vice-versa. Então essa ligação, as redes sociais são os verdadeiros. Hoje são os partidos políticos, que hoje a sociedade, o cidadão, ele coloca a sua opinião, e a própria imprensa, com essa evolução da tecnologia, com essa transparência da comunicação, sistema de comunicação, da informação, né? A própria imprensa não pode se desvincular muito da realidade, né? Pode sim ter colunistas que colocam suas posições em seus artigos, em suas colunas ideológicas e tal, enfim, mas isso é uma questão pontual de um determinado jornalista, mas que no bojo da informação, né, a classe que pensa, a classe média, né, que tem mais acesso à informação, ela está participando mais, ela está interferindo. Você vê que essas movimentações, essas manifestações, elas estão se dando sem serem puxadas por lideranças. Nós não temos mais aquele político que fazia grandes comícios, que levava multidões a segui-lo, né? Hoje, o distanciamento ao político é total. Mas você, como cientista político, você vai pegar o grau de cientista político, ainda não tem mais, pela sua militância, você é um cientista político, certo? Você sabe que isso aí também tem um perigo. Claro. Não é isso? Porque nós temos experiências históricas, certo? Que, vou dizer, aquelas manifestações maravilhosas da rua, de não sei quanto, se você dali não canaliza, certo, para uma estrutura de institucionalidade. Sim, claro. Porque isso já disse o Herbert Viana, né, que é poeta aí, dos Paralamas, é o seguinte: no caos, certo, não há cidadania. Certo? Então é importante, e você que militou, que viveu inclusive no exterior, na União Soviética, conhece os processos revolucionários e partidários em vários lugares do mundo, sabe que é bom, legal, vamos para a rua, todo mundo ir para a rua e tal, mas sem uma direção, sem um objetivo, você sabe que isso é perigoso. É perigoso, mas é um avanço. Na Espanha, eu também concordo que é um avanço. Porque ir para a rua é melhor do que ficar dependendo do Congresso. Exatamente. Depender do Congresso, só dos políticos, ou só da Justiça, ou só do Executivo. Eu acho mesmo que a mudança que precisa ocorrer é que o cidadão tenha mais influência. Moisés, a liberdade de expressão, independente da origem ideológica dela, a liberdade de expressão, ela é sempre positiva. Da imprensa, principalmente, e do cidadão. Que é a expressão, né? É a expressão, colocar a sua opinião. Não pode ficar adormecido. Isso. Não pode ficar adormecido. Fazer as pessoas participarem. Não, já estão participando. Qual é a sua... Não, mas a gente sabe participar, digo a nível... essa questão da participação político-partidária... E tem tido muita gente nos cursos que você organiza? Como é que tem sido esse feedback que você tem sentido, em particular da juventude? Moisés, eu tenho me surpreendido. Porque quando você leva cursos, os nossos cursos, já que você puxou essa questão do curso da Fundação, eu quero explicar para que quem está nos assistindo tenha uma noção. A Fundação Ulisses Guimarães, ela trabalha com conhecimento, com a capacitação, né? Eu acho que o processo de cidadania, a liberdade
cidadã, ela se dá com conhecimento. Claro. A educação liberta. Isso, é Darcy Ribeiro. Claro, Eu tive militou o privilégio, com Darcy Ribeiro. tive o privilégio de militar com Luiz Carlos Prestes na minha adolescência e 20 anos aprendendo com Leonel Brizola, com Darcy Ribeiro, enfim, com pessoas que, mesmo aqueles que são opositores às suas ideias, os respeitam. Foram pessoas que marcaram no processo histórico brasileiro. Militei muito pouco com Ulisses Guimarães, porque quando eu entrei no PMDB, 5 anos depois, ou 8 anos depois, o Ulisses veio a ter aquele trágico acidente e veio a nos deixar. E eu quero dizer, antes de cortando, eu quero dizer uma coisa, Moisés. Se Ulisses Guimarães estivesse ainda à frente do PMDB, o PMDB não estava na posição em que está. Não estava. Eu vi recentemente uma entrevista do Dr. Ulisses, em 1992, uma semana ou 10 dias antes da renúncia de Collor. E o que ele disse sobre... Ele disse uma frase que até os jornais replicaram agora, que ele disse que o Collor pensa que governa, que o Aécio está puxando agora com relação a Dilma. Eu quero só dizer, para ficar bem claro, que eu não sou aquele defensor do impeachment da Dilma. A presidente Dilma, nós não temos nada de concreto com relação a presidente Dilma, com relação ao seu envolvimento no que foi levantado até agora. Agora, você sabe que a Operação Lava Jato, ela ainda leva um bom tempo, porque o que vem por aí mas tem gente, veja bem, mas tem gente, é importante, porque nós somos da TV comunitária, a gente luta pela democratização da mídia, no sentido também de que as notícias sejam contextualizadas. Com certeza. Então, quer dizer, a Operação Lava Jato, ela não agride ou não atinge somente um partido, no caso do PT, certo? E eu não sou do PT, certo? Eu hoje não sou de partido nenhum, fui até do PDT, já fui anteriormente do MDB e do MR8, etc. Tal. Então, veja bem, mas, por exemplo, a Anastasia, certo, com o Collor, certo, tem políticos do PMDB aos montes, e agora até o Aécio está citado na delação, mas não foi aceito pelo Supremo, falou que não tinha medida, e outros estão citando aí que outros virão nesse bojo aí. Aí é que está, Moisés, aí é que eu digo. Você puxou, você fez um raciocínio. Porque senão fica parecendo, você já disse que não é isso, que a corrupção surgiu agora. Não, já disse não. Não é nada disso, a corrupção é mais antiga do que o rascunho da Bíblia. O teu raciocínio me ajuda a dizer o seguinte, a reforçar, que eu já disse isso. Não tem um partido dos principais, que se livre que não tenha o envolvimento nesse esquema montado por esse sistema. Porque esse esquema é principalmente de caçadores de campanha eleitoral. Por causa do sistema que vigora. Exatamente, na medida que as empresas... A cada eleição, o seu custo é absurdo. Porque o representante, o pseudo-representante, se apresenta à sociedade, de uma forma assistencialista, de uma forma fisiológica, com rara exceção. Enfim, a população não identifica mais a liderança em cima da ideia do programa ou do passado dele. Enfim, o político, na sua maioria, chega na determinada periferia. Enfim, isso eu me refiro à periferia, porque aos formadores de opinião não é esse tipo de político que penetra, mas a grande camada do eleitorado que vive na periferia, é agredida por esse comportamento de político que chega com a mala de dinheiro, com a campanha milionária. Ou montando quiosque para botar dentadura, ou pequenos centros sociais. Comprando pseudas lideranças que se vendem por 3, 4 meses de salário. E aí nós temos a representação que nós vemos aí. Agora, a sociedade, eu quero dizer, nós, a sociedade, temos uma parcela importante de culpa nesse processo. Eu tenho uma frase que eu digo muito. Tem que aumentar a participação. O político, seja o legislativo ou o executivo, o político, ele não faz concurso para sentar na cadeira onde ele está. Ele é escolhido. Ele é eleito. E quem escolhe somos nós, Moisés. Então, há um distanciamento, uma despolitização de uma parcela ainda considerável da população que não deveria existir. Mas eu acho que o sistema, Amaury, veja, não sei a sua opinião, mas veja bem,
os políticos são escolhidos, mas a população tem esses políticos para escolher. Eles também, o processo de escolha dos políticos a serem apresentados ao eleitorado também depende da estrutura partidária. Exatamente. E a gente sabe que os partidos, eles tem alguns caciques que mandam nos partidos. Agora, eu queria levantar, já que você falou em raiz, e Ulisses disse, vamos começar pelo começo, certo? Que era importante perceber, digamos, a Andrade Gutierrez, ou a Camargo Correia, uma das duas, admitiu que formaram cartéis. Sim. Então, o cartel é o quê? É você... tem 15 empresas que fazem cadeira. Então você normatiza aqui. Elas normatizam, então elas controlam o mercado. E aí você não tem aonde buscar. Só pode buscar ali. Só pode buscar ali. Porque você busca ali, elas estão todas articuladas e tal. Então, a concentração também do debate somente na classe política, certo? É também uma maneira de mas a mudança vem da classe política. Eu sei, mas veja, mas é importante perceber que, veja bem, esse se você cartel existe porque a classe política permite. Não, o cartel existe para que as empresas não tenham que fazer disputas, certo? Que disputa, faz tudo e tal e não consegue ganhar. Então elas fazem o seguinte, se tem 5 bilhões para a obra, vamos aqui acertar entre nós. Você é maior, você fica com a fatia menor. Eu sou um pouco a segunda. As associações dos empreiteiros, das grandes obras, etc., eles negociam entre si. Então é importante que isso seja descaracterizado, certo? Que isso seja desestruturado e, aliado a isso, a impedir que as empresas interfiram no processo eleitoral. Perfeito. Certo? Aí nós voltamos ao eixo da grande reforma, que não saiu e não sairá com esse parlamento, né? Pode ser que em 2018 com a mudança, mas com esse parlamento não sairá. A grande início de reforma desse sistema político é o fim do financiamento privado. Isso. É o fim do financiamento privado. E o Gilmar Mendes, que não sai de cima, como é que fica? Não vamos fazer... Gilmar, vamos sair de cima do processo, rapaz. Isso aí. E o CNJ não faz nada sobre isso? É verdade. Agora, vamos lá, nós estamos... Eu queria fechar falando um pouquinho da fundação. Isso, eu queria que você falasse da fundação e você dizer quais são os cursos, qual é o site, como é que o pessoal participa, etc. Perfeito. Olha, eu estou à frente da presidência da Fundação Luiz Guimarães aqui no estado do Rio de Janeiro, já estou no meu 2º mandato. E como uma pessoa, um jovem que já faz política desde a sua adolescência e que entende que a política você tem, como em todas as profissões, e a política é uma profissão, você tem que estar buscando o seu aperfeiçoamento, buscando o conhecimento, buscando a capacitação, o que muitos não veem assim, Moisés. Isso. Infelizmente. Não, é uma questão familiar, né? Exatamente. Você sabe que tem político aí que todas as gerações... Nós temos político aí que, sinceramente, não sabe nem qual é a finalidade da sua função. Mas, enfim, esse é um debate mais profundo. Mas a fundação, que eu tenho o privilégio, a honra de presidir, a gente tem trabalhado, visitado aqui os 92 municípios do nosso estado, levando cursos interessantes. E os nossos cursos, Moisés, são cursos preparados por doutores e mestres em ciências políticas da Universidade Nacional de Brasília e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos um curso de formação política em 10 aulas, e é bom dizer que esses cursos são todos gratuitos, né? Material todo gratuito, basta que você tenha um espaço, uma televisão e um vídeo ou um data show. Enfim, esses cursos, nós temos o curso de formação política que pega desde a essência, desde a Grécia, né? Passa por todos os filósofos, a Revolução Inglesa, americana, a Revolução Francesa, qual foi a fase de Marx, enfim, entra na Revolução Russa também. Entra na Revolução Russa. Você teve lá e entendeu isso direitinho. Enfim, então você vê a essência da política, porque, né, a coisa não tem que ter uma fundamentação. Diz uma frase: se você não conhece o passado, você não vive o presente e não pode prever o futuro.
né? A política que nós vivemos hoje, desde que esses jovens enxergam, como eu disse, é totalmente distorcida. Então esse curso, nós vemos, passamos 2 capítulos nele só na política brasileira, desde do Brasil colônia, da vida de Dom João VI, enfim, todo o processo Brasil monarquia, Primeira República, enfim, passa pelo Estado Novo, passa pelas 3 fases de Getúlio, entra no processo do golpe militar e chega até os dias atuais. É um curso maravilhoso, dá embasamento, consistência política. E esse mesmo curso nós temos também para jovens, só que com outro linguajar, um outro atrativo que chama a atenção do jovem, numa outra linguagem. Né? Um outro curso que eu acho que esse é o meu xodó, é o curso de formação de lideranças e cidadania. Fala sobre a importância do exercício da cidadania, a importância da organização e da participação do cidadão no seu processo, que ele está envolvido. Então fala dos conselhos, nós temos conselhos aí, depois então da Constituição de 88, né? Que tem vários espaços, que né? deu uma condição de uma participação social mais do que a capacidade da sociedade de ocupar, né? Então nós temos Conselho do Idoso, Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, conferências, mas poucos participam. Eu digo o seguinte, quem vai, olha, a participação, quais são os pais que vão à reunião de pais e alunos? Porque não está na cultura. Isso é complicado. Outro curso que nós temos interessante é um curso de formação, é um curso de administração pública, onde nós damos formação sobre a administração pública municipal, né, em 3 módulos. Administração pública municipal no todo, depois, que é o módulo 1. O módulo 2 fala sobre o legislativo, disseca todo o funcionamento de uma Câmara Municipal, né? Todos os procedimentos, e o módulo 3, o executivo. Esse é um curso interessante que está aí ofertado. Se cada vereador ou deputado pegasse o seu assessor para fazer esse curso, ele estava muito melhor assessorado, iria trabalhar muito mais em prol da sociedade. Temos um curso de dicção e oratória, interessantíssimo. E vários outros que eu sei que o tempo está. O tempo está. Eu queria puxar um último assunto aí, vou pedir mais 3 minutos aí a técnica, certo? Só 3 minutinhos, que é o seguinte: você falou de que a política é uma profissão. Um dos outros aspectos que eu pessoalmente, Moisés, acho que era uma coisa que a gente precisava de aprofundar, era isso, sabe? Porque a política, quando é definida como uma profissão, certo? Porque a política tinha que ser o que você faz no seu condomínio, certo? Porque tinha que ser uma coisa seguinte: se você é engenheiro como você é, se você é um físico, certo? Se você é um cientista político, eu sou jornalista, atuo como assessor e tal. Então é o seguinte, eu vou estar político fazendo determinadas ações, participando do parlamento e tal, discutindo as leis. Hoje é o seguinte, a família é política, então já não é mais nem uma pessoa. Certo? A família inteira, a geração inteira, todo mundo. E a gente isso é grave. Isso é gravíssimo. Então, eu acho que um dos aspectos. Cria uma dinastia. Cria um vício, porque o vício de um vai passando para o outro, de pai para filho. Então, era importante pensar que a política, certo, é o exercício da cidadania, que tinha que ser todos participarem e tinha que quebrar através dessas regras que tem aí, que o cara tem que... Eu comprei um livro agora da Suécia, não sei se você viu, de uma jornalista, aqui lá o cara não tem gabinete. O cara é deputado, não tem gabinete. O gabinete é coletivo, os computadores e tal, etc. O cara tem carro, tem 200... Os assessores não cabem no gabinete. Então essa estrutura acabou... A prática da política lá não é para se servir. Você não tem aquelas regalias. Esse nome funcionário público, inclusive, foi mudado, porque é servidor público. Você tem que servir a população. E aí você tem que ter... É um certo sacerdócio. Nós temos poucos políticos ainda. Então eu agradeço a sua presença. Nosso tempo já está esgotado. Agora eu deixo aí você para suas últimas palavras, fazendo esse contraponto aí sobre essa questão da política como profissão ou como participação cidadã. Moisés, a tua observação agora ao final, ela pega o eixo, né? O eixo da mudança. Se nós queremos uma verdadeira mudança no sistema político, além do que pode e deve ser feito, já sinalizado,
né, parcela da sociedade, naquilo que está sendo nocivo para a representação, para a democracia representativa, ou seja, para a representação do cidadão, que é esse sistema eleitoral. Além disso, nós temos que buscar proceder a uma mudança na visão do papel do ser político, né? Enfim, qual é o ser político que essa sociedade quer ter como balizadora para direcionar os avanços de uma sociedade que atravessa mudanças constantes e profundas, que é do século XXI. E esse político que nós temos hoje, né? Esse político não temos atualmente. Esse político moderno, esse político desprendido do paternalismo, desprendido do patrimonialismo, desprendido do fisiologismo, do jogo de interesse, né? Eu não estou aqui fazendo utopia, não. Isso aí pode parecer, mas ele é utópico, não. Isso aqui, você citou lá, não sei se foi em qual país? Suécia. Na Suécia, né? O político que vai ali para poder defender posições da sociedade, né? E que não dispõe de privilégios. Claro. Né? Ele está ali como um servidor, você usou o termo correto. É isso que se quer, né? Se nós estamos, a sociedade brasileira, né, se está à altura disso, eu penso que não, nós temos ainda que avançar bastante. Queria agradecer a sua presença. O Outro Olhar vai para um pequeno intervalo, voltamos já.